TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde. Uma alegria ter todos vocês acompanhando aqui, não somente o nosso programa, mas toda a programação da TV Imaculada e da Rádio Imaculada também. Muito bom ter cada um de vocês somando aqui conosco. Agora eu quero convidá-los a acompanhar o VT tema do programa desta semana do Viver com Fé e Saúde. Vamos ver? Todos sabemos que para uma qualidade de vida é importante buscar não só um corpo saudável, mas um corpo que tenha uma mente saudável. Pensando nisto, surgiu a campanha Janeiro Branco, que tem como intuito trazer temas voltados à saúde mental em máxima evidência no mundo em nome da prevenção, propagando uma cultura da saúde mental. Ah, tema tão importante para todos nós, sobretudo enquanto família. Então, convido todos vocês a se reunirem para poderem acompanhar o programa tão importante dessa semana. Janeiro Branco está aí e o tema da nossa semana é Como Ter uma Mente Mais Saudável. E a nossa convidada, ela que é psicóloga, ela é psicanalista e presidente do Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul, Marilene Kowalski. Muito bom receber você aqui em nosso programa. Obrigada pelo convite, é um prazer poder contribuir. Exato, e contribuir de uma forma tão relevante para toda a nossa sociedade, não, Marilene? Sim, com certeza. Fala pra gente acerca da saúde mental. Como é que nós podemos definir saúde mental? Então, a questão sobre saúde mental, ela é muito ampla, diversificada, são vários fatores que interferem para a saúde mental de um sujeito, né? Mas se a gente pudesse resumir até para as pessoas que estão nos assistindo, a saúde psíquica, a saúde mental, ela compreende, na verdade, a questão do sujeito e da relação dele com o meio, né? Então, o sujeito em relação à sociedade, em relação à família, em relação às relações mais próximas que ele estabelece, né? Então, esse equilíbrio entre o que é do sujeito, o que ele pode partilhar, o que ele é respeitado, ouvido, entendido, né? E como ele consegue lidar também com as demandas de fora, né? Esse equilíbrio, né, entre essas duas demandas do sujeito e da sociedade, ou do sujeito e do outro, que vai definir uma saúde mental. E que tem a ver, inclusive, sobretudo com ele próprio, não? Sim, com certeza, porque se o sujeito abdica de si, dos seus desejos, dos seus anseios, de suas necessidades, ele adoece. Sim, sem sombra de dúvidas. E assim, Marilene, como é que nós podemos avaliar essa questão que você colocou aí tão claramente em relação à questão do equilíbrio, né? Como é que a gente pode avaliar as evidências mais claras que existem quando a gente realmente está em alguma coisa que está desorganizada entre nós, entre o outro? Então, normalmente, o que a gente observa é quando o sujeito se fecha, se retrai, né? Muda o comportamento Muda dele. o comportamento, ou fica com um comportamento muito agressivo, né? Impaciente nas relações com o outro, né? Seja no trabalho, seja nas relações afetivas, né? Então, esses comportamentos mais extremados sugerem que alguma coisa não está bem. E exatamente por conta de campanhas, por conta de temas tão amplamente falado, né? Por exemplo, como o Janeiro Branco, é que hoje a gente costuma falar de uma forma mais clara, de uma forma mais ampla, até porque antigamente, não tanto, muito tempo atrás, não se falava tanto em saúde mental, e isso é muito bom, né? Que fale agora, que as pessoas acabam tendo essa consciência desse autocuidado. As ciências mais voltadas, né, ou as tecnologias, ou as abordagens, né, mais voltadas para a questão da saúde mental, elas são mais novas, são mais recentes, né? E tem se trabalhado. A psicologia tem 50 e poucos anos de regulamentação da profissão, né?
Então, tudo é muito novo nesse aspecto, né? Mas eu acredito que as pessoas estão buscando mais, estão se interessando mais em saber sobre essa questão, né? Se informar, né? Procurar ajuda quando precisam, né? Exatamente. E assim, a experiência que você vem de muitos anos já em consultório, o que você vê que vem apresentando uma demanda muito maior dentro de consultório em relação à questão da saúde mental? Então, nesses praticamente 30 anos de clínica, né, o que eu observo é que o que faz o sujeito sofrer são as relações humanas, né? Freud já falava isso em Mal-Estar na Civilização, ele falava que tem 3 questões fundamentais que causam mal-estar na civilização ou na sociedade, que seria o envelhecimento e a morte, que não tem como o sujeito se livrar disso, né? As catástrofes naturais, que também ele está sujeito, ele não consegue lidar. E que terceiro seria as relações humanas, que ele considera até, inclusive, a mais difícil, né? Então, as relações humanas é que causam mais sofrimento ao ser humano, né? Então, essas relações decorrentes é o relacionamento afetivo, né? Então, uma separação, uma perda, né? As relações de trabalho também, a questão da perda do trabalho, das mudanças de setores, mudanças de cidade, tudo isso causa sofrimento, né? Nós estamos no momento vivenciando muitas mudanças, né? A pensar assim a nível de Brasil. E isso traz questões muito sérias ao sujeito. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Que ele tem que se reposicionar sobre valores, sobre metas, sobre objetivos, né? Então, é uma exigência muito grande para o sujeito. A correria, a questão da competitividade, redes sociais, enfim. Existe aquela questão da aprovação do outro também e a importância de que o sujeito ele seja dotado do autoconhecimento e é onde entra o papel da psicologia para poder fortalecê-lo, para poder fazer com que ele caminhe, trilhe, né, essa caminhada de uma forma mais saudável, vamos dizer assim, Marilene? Sim, a gente fala, principalmente na psicanálise, né, que o sujeito ele tem que caminhar em direção ao seu desejo, né? Aquilo que move e que causa o sujeito. Ele precisa saber disso, né, para caminhar nessa direção. Às vezes o próprio sujeito desconhece, né, o que lhe causa, né? Aquela questão que a gente fala muito popularmente, que cada um tem que ter uma bandeira de vida, um objetivo, né, buscar alguma coisa, um sonho, né? Né? Se o sujeito caminha nessa direção, ele tem um sentido de vida, né? Isso o norteia, né? E isso traz um bem-estar, né? Nessa conquista, nessas buscas, nessas relações com o outro, até encontrar pessoas que também buscam as mesmas coisas. Sem sombra de dúvidas. Né? Então, tudo isso ajuda. Agora, um sujeito que está perdido no seu desejo, é muito difícil ele encontrar. Ele encontrar um grupo, ele partilhar com alguém, né? É aquilo que a gente ouve dizer, né? Que para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Sim. Não é bem sim. assim nesse sentido. E daí, é importante que ele tenha, né? Qualquer caminho não tem um sentido para o sujeito, né? É preciso que ele realmente caminhe na direção que ele quer caminhar. Por isso da importância do sentido em nossa vida. Por isso é gente traça importante. metas, a gente saber para onde nós queremos caminhar, de onde nós estamos e como é que nós vamos fazer essa caminhada. Exatamente. A gente vê isso muito claramente em algumas pessoas quando elas estão determinadas naquilo que elas querem e outras que estão meio perdidas, sem saber que rumo vai tomar, né? E isso realmente é causa de sofrimento. É verdade. Porque quando você define o que você quer fazer, aonde você quer ir, mesmo que você tenha as dificuldades nesse processo, mas você tem o desejo e você tem a satisfação de estar caminhando no sentido daquilo que você quer. Sem dúvida. Então isso tem uma satisfação, né? Tem um prazer nisso. Você acredita que campanhas, eventos, como por exemplo Janeiro Branco, são importantes para poder desmistificar um pouquinho aquela questão das pessoas falarem, psicólogo não, psicólogo é coisa para louco. Não é exatamente assim, mas é importante nesse sentido para poder desmistificar isso e da importância que é nós termos um profissional adequado, qualificado, para poder nos ajudar a ampliar o nosso horizonte, para quem não tem sentido, para fazer com que busque o sentido de vida para o indivíduo. Sim, essa campanha do Janeiro Branco, ela é uma campanha de alguns profissionais de Uberlândia que começaram esse movimento, se espalhou pelo Brasil. Ela não é uma campanha dos conselhos, mas os conselhos apoiam essa campanha porque realmente o objetivo dela é
trazer essa conversa, esse bate-papo, essa roda de conversa com as pessoas na sociedade, né? Marcar nesse sentido. E a ideia de Janeiro Branco, né, me parece que tem muito a ver com, assim, começar algo novo, como se fosse um papel em branco, uma folha em branco. Então, quando começa o ano, você começar a definir alguns objetivos, algumas metas, o que você quer fazer, o que você quer alcançar, criar ali o seu, ser protagonista da sua história, na verdade, né? Definir algumas coisas para você, né? Esse é o objetivo. Que bacana. Então, Né? exatamente início do ano, janeiro, e o branco para que a pessoa, cada um de nós, tenhamos a oportunidade de reescrever a nossa história. Isso tem muito a ver também com traçar metas, com aquela questão de novas experiências, de esperança, sobretudo. Sim, é uma forma, né? Todo mundo no final do ano sempre tem essa coisa de fazer as novas metas, as expectativas para o ano seguinte, né? Esses rituais estabelecidos pelo mundo afora, né? Esses ciclos servem para renovar, né? E o janeiro seria esse início, né? Eles definiram mais ou menos por aí que seria esse início de renovar aí as metas, os objetivos para o próximo ano. E em branco no sentido assim que cada um pode reescrever a sua história, fazer do seu jeito, a sua maneira, né? Esses dias me perguntaram assim, né? Mas e se não alcançar as metas? Isso não há nenhum pecado nisso, né? Refaz as metas, reforça, reavalia, né? Redireciona, né? Exatamente. Né? E vai em frente. O importante é ter esse desejo de caminhar, de continuar, de seguir em frente. O importante né? é não parar. Sim. E de poder saber realmente que é fundamental ressignificar. Sim. Né? E a partir do momento que você consegue ressignificar, você não está parado. Porque eu acredito que as pessoas têm medo de tristeza, porque já acredita que seja depressão. Não, Marilene. Porque as pessoas têm medo, às vezes, de sentir raiva e se sentir culpado de uma forma ou de outra. Mas existem alguns sentimentos que também são saudáveis pra gente. Como, por exemplo, a tristeza e a raiva, né? Sim, o mal-estar, né? Ele faz parte da vida humana, né? O sofrimento faz parte, né? Freud já falava na dor de existir, né? Que o ser humano tem uma dor de existir. O existir causa sofrimento, né? Não necessariamente é doença, né? Esse sofrimento não necessariamente é doença, mas às vezes eu lidar com o novo, com o estranho, com o desconhecido, com aquilo que o sujeito não tem ali um pré-conhecimento, né? Então isso exige muito do sujeito, né? E isso faz com que ele tenha que enfrentar isso, ressignificar, elaborar, achar um caminho, criar uma estratégia, né? Isso causa sofrimento, mas também causa crescimento. Exatamente. Né? Na verdade, aquela desorganização que gera ansiedade, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas, é o que pode possibilitar para que ele possa desenvolver algumas habilidades, inclusive que até então ele não havia percebido, não? Sim, o novo sempre causa ansiedade, porque a gente não sabe como vai lidar. E o novo para nós é todo dia, né? Amanhã ninguém sabe como vai ser. Então não tem como o ser humano não ter ansiedade, né? Como o ser humano não ter o sofrimento, né? Agora, quando esse sofrimento fica de uma forma desmedida, ou recorrente, ou um sofrimento que não passa, aí é preciso ver o que está acontecendo. Sim. Né? A gente sabe de lutos inacabados, ou lutos não elaborados, que são esses sofrimentos que se arrastam pela vida. Se perpetuam, né? Então, tudo isso é muito importante. Por isso, é importante mesmo, quando o sujeito está vivendo ali um mal-estar, ele se dispor a procurar um profissional, né? Para levar essas questões, essas angústias e poder trabalhar isso. Sem sombra de dúvidas. Até porque, na verdade, as pessoas ficam meio que, algumas vezes, paralisadas, né? Diante da dor, diante do sofrimento, às vezes diante da perda, mas não aquele pare, aquela parada no sentido de que a vida não vai seguir. Mas é só no sentido mesmo de se perceber o que está ao redor e depois seguir a caminhada, que é o importante, e que cada um tem o seu momento, não, Marilene? De que cada um vai responder essa dor de uma forma, não? Sim. E na nossa experiência profissional, a gente observa que na maioria das vezes, ou na maioria dos casos, o sujeito desconhece o que causa o sofrimento. Olha. Né? Às vezes até ele pode atribuir, né? Eu estou sofrendo por causa disso, daquilo, mas na medida que você vai trabalhando, você vai percebendo que tem outras questões, né?
né, que de alguma forma fazem um link com aquilo que ele está trazendo, né? Exatamente. Então, não necessariamente é só aquele que está aparecendo ali naquele momento, que está consciente, mas tem muita coisa que determina o sujeito que o sujeito desconhece. Exatamente. Ou histórias de vida que ele viveu, que isso se torna realmente um conflito e que ele desconhece, né? Então, por isso é muito importante o trabalho. Por isso é maravilhoso realmente que tenha pessoas que façam esse estudo aprofundado, que é ciência, né, Marilene? A questão da história do iceberg, né? Aquilo tudo que está ali consciente, tudo aquilo que está sendo visto, mas na realidade é algo que está muito profundo dentro do sujeito, não? E que é onde ele percebe e onde ele descobre em psicoterapia e consegue ter essa visão diferenciada, fazer o enfrentamento e poder ir a vida. Não que não vão haver novos sofrimentos, vão haver, mas ele vai saber lidar de uma forma mais saudável, não? Sim, com certeza. Né, o que a gente viveu na nossa infância, né, o nosso infantil, ele nos acompanha pela vida fora, né? E às vezes a gente tem que ressignificar esse infantil, né, reelaborar. Por quê? Porque quando a gente viveu determinadas questões lá na infância, nós não tínhamos os recursos para lidar com aquilo, né? Então, o que acontece? Agora é a hora da gente rever isso. Rever, ressignificar, reelaborar para poder seguir em frente. Olha só. Né? Que maravilha, não? Mas agora eu preciso que vocês prestem atenção também na dica que nós temos agora para que a gente possa seguir vivendo com fé e com saúde. Vamos ver qual é a dica da semana? Não importa se teu mundo está caindo aos pedaços. Quando você começa a ter mais fé, de alguma maneira linda, a vida dá um jeito de ficar melhor. Então é importante essas dicas para realmente para a gente continuar seguindo, sobretudo, né? Com fé e com muita saúde. E falando sobre saúde mental, estamos aqui com a psicóloga, psicanalista Marilene Kowalski, ela que também é presidente do nosso Conselho Regional de Psicologia. Marilene, nós estamos falando sobre o sofrimento antes de podermos ouvir a dica, em relação à dor, em relação ao luto, sobretudo, né? Em relação a essa questão do sofrimento, de que forma, na verdade, que ele é saudável? Até que ponto que a gente pode observar que esse sofrimento é saudável? A gente observa muito claramente isso nos casos de luto, né? Que é preciso que haja esse sofrimento para a elaboração do luto. Muitas vezes as pessoas impedem, né, que a pessoa expresse seu sofrimento, né? Seja falando ou seja tomando medicação para que ela não sofra, para que ela não sinta, né? Então são sofrimentos necessários para a elaboração desse luto. É preciso ouvir essa pessoa, deixar ela falar, né? Deixar ela falar sobre a história dessa perda, né? Então tem sofrimentos que eles realmente, né, fazem parte da nossa vida e é importante que a gente vivencie, né? Sim. Catástrofes, por exemplo, né? Situações difíceis na relação de família, perda de emprego, mudanças que às vezes a pessoa não quer fazer, né? Perda de algum parente. Então, tudo isso traz sofrimento e são sofrimentos que o ser humano precisa lidar com eles, precisa viver, né? Não dá para a gente deixar isso, reprimir isso, impedir que o sujeito viva esse sofrimento. Exatamente. Né? Exatamente. E, gente, é tão importante, tão relevante nós falarmos sobre esse assunto, sobretudo em relação à questão da situação de dor e de enfrentamento e de luto, que as pessoas, na verdade, às vezes, não sabem nem o que vão dizer para uma pessoa enlutada, né? Não sabem nem como é que podem ajudar e, às vezes, acabam falando coisas para ajudar, mas que acaba, de uma certa forma, atrapalhando, né? Do tipo, não sofra, não chora, enfim, né? É tão importante, realmente, como a Marilene colocou aqui, que a gente realmente procure uma ajuda técnica, uma ajuda profissional. Gente, uma grata surpresa aconteceu na semana passada, onde uma senhorinha, ela é Mirit, nossa, ela ligou aqui na TV. Que gracinha! E aí ela pediu que eu retornasse a ligação e ela me atendeu com todo carinho. Ela disse que acompanha o nosso programa, acompanha toda a programação da TV Imaculada e ela não perde um Viver com Fé e Saúde. E eu fiquei de mandar um beijo para ela. E esse beijo então vai para Dona Maria das Dores Bento, ela que é lá da Copa Sul. Ela é Milit nossa e ela é fiel aqui. Olha que maravilha. Então, Dona Maria, tá aí.
Um beijo para a senhora, muito obrigada por todo o seu carinho, não só aqui com o nosso Viver com Fé e Saúde, não só comigo, mas com todos nós aqui, de toda a nossa equipe. Um beijo grande para a senhora, fique com Deus, viu? E agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, Janeiro Branco. O tema do programa dessa semana, gente, como ter uma mente mais saudável. A nossa convidada, ela é psicóloga, ela é psicanalista e presidente do Conselho Regional de Psicologia, a Marilene Kowalski, já falou muita coisa importantíssima aqui no primeiro bloco. E aí nós encerramos falando sobre o luto, falando sobre o sofrimento, né, em relação à questão do que é saudável, até que ponto ele pode ser saudável. E assim, Marilene, as pessoas, sobretudo as enlutadas, os sentimentos em relação à questão de ansiedade, os sintomas em relação à depressão, porque existe uma fase, né, principalmente logo no início, que algumas pessoas se fecham, outras pessoas procuram falar muito mais, e as pessoas falam, ela está fugindo. A questão é que, acerca de luto, cada um passa de uma forma pelo luto, né? Nós somos todos diferentes, que bom que nós somos diferentes, né? Mas quem está de fora e observando acaba meio que espantando, que fala, nossa, nem chorou, como se fosse uma regra, né? Nossa, chorou demais. E aí, de qualquer forma, as pessoas acabam comentando. Mas fala pra gente um pouco dessas situações, nesse sentido, em relação à questão dos sintomas, né? Da depressão, da ansiedade, desse sofrimento nesse sentido. Então, o luto, ele é um tempo, né, de elaboração dessa perda do objeto, né, do objeto perdido, da pessoa amada e tudo mais, né, que ele é bastante particular de cada sujeito, né. Não dá pra gente dizer o luto termina em 3 meses, nem em 3 anos, é um tempo de cada um. E depende muito também da relação que esse sujeito tem com o objeto perdido, né. Se é intenso de afeto, se não, se é intenso de brigas, intrigas, né? Quer dizer, vai depender muito de como é essa relação, como foi essa relação com a pessoa, né, objeto da perda. Sim. Né? Então, esse tempo de luto é um tempo de cada um e nós devemos respeitar esse tempo, né? Agora, se observa também que a depressão, que às vezes, muitas vezes se confunde nesse momento o luto com a depressão. Sim. A depressão, ela é muito parecida com o luto. Ela só é diferente porque na depressão o sujeito não perdeu alguém. Um objeto externo, ele não perdeu alguém. Não é preciso que ele tenha perdido algo ou alguém para ele ter a depressão. Mas os sintomas, né, são os mesmos. Sim. De tristeza, de não ter ânimo para nada, muitas vezes não querer conversar, não querer comer, ter dificuldade para dormir ou dormir muito, né? Então, o sintoma é o mesmo, né? O que difere é que não teve essa perda do objeto. Só que há uma perda na depressão que é um objeto interno, né? Olha. O sujeito perde, né, o seu desejo. Por isso que não tem sentido nenhum, ele não quer buscar nada, ele não tem vontade para nada, ele não tem ânimo para levantar, para fazer uma atividade, né? Mesmo que seja uma atividade que anteriormente era chamada como prazerosa, né? Ele não tem essa vontade de fazer, né? Tudo que lhe sugere, ele não aceita. Porque é como se, não, isso não vai dar certo. Isso não vai trazer esse sentimento de volta. Então, é uma perda do objeto interno. Né? E não perdeu o objeto externo, ele perdeu um objeto interno, que é o objeto do seu desejo. Né? Por isso não tem vontade para nada. Né? Então, é muito parecida com o processo do luto. Né? E às vezes as pessoas confundem no momento do luto com depressão. O luto é diferente. Né? Houve uma perda ali. Depressão é outra coisa. Eu diria assim que quem tem uma boa qualidade de vida emocional, psíquica e tal, ela lida com o luto, com o sofrimento, mas passa bem pelo luto. Elabora e tudo mais. Agora, quem realmente tem uma vida mais empobrecida nesse sentido, tem muito mais dificuldade de lidar com o luto, né? E é muito mais suscetível à depressão.
por isso da importância da qualidade de vida para todos nós, não? Seja ela saúde física, mental, emocional, espiritual, inclusive, porque quanto mais a pessoa sabe lidar também com a finitude, mais ela sabe viver bem e vice-versa, não, Marilene? Sim. Por isso que é importante, assim, né, se a gente pensar na formação das crianças, na formação dos nossos filhos, é preciso que eles desde cedo experimentem, né, os sentimentos, as alegrias, as tristezas, as frustrações, né, as dificuldades, as impotências diante da vida e aprendam a lidar com isso, né? Isso é muito importante, né? A gente tem que cuidar sempre dos extremos, né? Quanto à criança, por exemplo, não proteger demais e não deixar sem proteção nenhuma. Exatamente. Né? Então, esses dois extremos são bastante perigosos no sentido assim de estruturar o sujeito. A frase, né, da música do poeta que diz que há que se cuidar do broto para que a vida dê fruto e flor. E é exatamente isso que você vem trazendo o tempo todo. É a criança, né? A partir da criança. E a gente não fala só da criança do ponto de vista, né, aqui físico. A gente está falando da nossa criança interior também, de a gente poder sempre estar cuidando, da gente poder estar, de uma certa forma, paliando também, para que a gente tenha qualidade de vida, que a gente tenha sentido a nossa vida, as nossas vontades. Não, Marilene? A gente observa na clínica, né, pessoas assim, às vezes com 30 anos, 40 anos, que ainda estão esperando que o outro lhe salve. Né? Olha. Tipo, que o outro lhe ajude, que o outro faça isso, que o outro faça aquilo, né? E tem aqueles que aprenderam desde cedo, né? A se virar, a brigar pela vida, a buscar seus objetivos, né? Então, olha a diferença. E normalmente os que ainda esperam pelo outro foram os que foram mais poupados. Olha. Né? Olha Aqueles só. que foram mais exigidos aprenderam desde cedo a se virar. Então, isso contribui muito para a saúde psíquica do sujeito. Olha só, nós vamos continuar falando sobre isso. Mas eu vou pedir para você esperar só um minutinho, que a gente tem agora uma visita de alguém muito importante, Marilene Alessandra Kanashiro. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Viver com Fé e Saúde. Qual que é o recado dessa semana? Então, hoje não é uma dica, é um apelo, é um pedido para os nossos milits e também para quem não é milit. Claudinha, 2019, todo mundo sabe que foi um ano um pouco difícil financeiramente. Com a nossa obra não foi muito difícil. Nas nossas campanhas a gente sempre falava para você da dificuldade que a obra Milícia da Imaculada estava passando. Então hoje o meu apelo, na verdade, é um pedido para você que assiste aos nossos programas, para você que reza conosco. 2020 já começou, provavelmente você já recebeu a revista O Milit na sua casa, ou a revista O Jovem Milit, ou a revista O Pequeno Milit, e dentro de cada revista tem um boleto para você colaborar com a nossa obra. Então, na verdade, é um pedido vindo aqui, ó, do fundo do coração para os nossos milits. Para quem não é milit e ainda não conhece a nossa obra, 33491015, tem a Rose, tem a Catarina, também tem a tia Ramona, vão atender vocês com muito carinho. Conheçam um pouco da nossa obra. Por quê, Claudinha? Porque a nossa obra vive de colaboração. Então, para você que gosta, que assiste a TV Imaculada, fica o nosso apelo. Contribua, faça aí, olha, gente, vou fazer um propósito para esse 2020, vou colaborar todo mês com a Milícia da Imaculada, com a TV Imaculada aqui no Vilas Boas, Coronel Porto Carreiro 284, TV Imaculada, Rádio e TV Imaculada Conceição. Então, na verdade, é um apelo para que o pessoal não deixe de colaborar com a nossa obra. Todo mês, dentro da revista Humility, vem um boleto, você pode colaborar e ajudar a manter a nossa obra, Claudinha. Kanashiro, eu fico pensando assim, tudo na televisão, em rádio é tão caro, as despesas são tão altas, nada é de graça. É verdade, Claudinha. Será que os nossos milits, eu acredito que sim, mas será que os novos, ou aquele que está desejando ser, tem consciência de que ele é que faz parte do milagre da evangelização, que é exatamente por conta deste algo a mais é que nós estamos aqui no ar, levando toda a programação, seja da rádio, seja da TV Imaculada? É isso mesmo, na verdade é um grande sonho de Padre Kolbe, né? Conquistar o mundo inteiro a Cristo pela intercessão da Imaculada. Então ele espalhou essas sementinhas ao vento e uma caiu aqui, ó, em Campo Grande, através da TV Imaculada Conceição. E é o Millit que mantém essa obra através da colaboração. Não existe um valor específico, Claudinha, é aquilo que o coração
mandar que o coração falar mais alto. E nós agradecemos, é claro. E nós aqui agradecemos a sua presença mais uma vez aqui no Viver com Fé e Saúde. Muito bom ter a sua participação aqui conosco também, viu? Eu agradeço. Ah, Deus te abençoe. Marilene Kowalski, eu fiquei pensando assim, em relação àquilo que você estava dizendo da criança, né? Limite é preciso dar. Os pais darem limite aos seus filhos, e dar limite é amor, não, Marilene? Porque a partir daí, como você colocou um pouquinho antes da chamada da Alessandra Kanashiro, é exatamente isso que vai fazer com que ele tenha uma boa desenvoltura diante dos enfrentamentos da vida, né? O limite é a lei, a norma, Olha. é a regra que organiza o sujeito, né? Um sujeito sem a lei, sem a norma, sem a regra, ele não se organiza no mundo, né? E é preciso que ele aprenda a lidar com isso até para se relacionar bem também, né? Na vida, né? Sem sombra de dúvidas. E em relação à questão que a gente estava falando anteriormente, né? Bio, psico, socioemocional, espiritual, faz parte também de a gente ter uma saúde mental, além, claro, de a gente ter esse cuidado com a nossa psique, de a gente buscar ajuda com profissionais qualificados. Não é preciso, quando está tudo desconstruindo, para a gente buscar ajuda, né? A gente pode buscar ajuda para ter um autoconhecimento, para a gente poder querer ser uma pessoa melhor também, né? Mas faz parte também de todo esse contexto a questão da alimentação, das atividades físicas, né, das atividades espirituais. Tudo isso faz parte também para o contexto de uma saúde mental do indivíduo? Sim, com certeza. A gente não pode dizer que a saúde mental do sujeito está restrito a tal e tal procedimento, né? E eu acho que assim, o sujeito, né, cada sujeito, ele sabe, né, onde ele encontrar uma resposta, onde ele vai ter uma resposta. E é muito importante, nós defendemos, né, nós principalmente psicanalistas, defendemos assim a importância do diálogo, da conversa, da troca. Então é muito importante que o sujeito tenha seus grupos, participe das atividades sociais, né? Se engaje em algum trabalho, se engaje em algum afazer, tenha as suas trocas, suas conversas, tenha o seu grupo onde ele possa realmente se colocar ali, ser aceito, né? E isso é muito saudável. E de qualquer forma, nesse sentido, a rede de apoio é fundamental para esse indivíduo que está em sofrimento, né? Com certeza, né? Isso é importante no trabalho, né? Isso é importante nas escolas, né? Muito importante que houvesse esse momento de partilhar, de conversar, de troca, né? Para quem está nos assistindo, Marilene, e observa que tem alguém que está diferente, né? Seja na família, seja no ambiente de trabalho, de que forma, diferente no sentido de mais introspectivo, né? Com algumas posturas que não eram de acordo de anteriormente, algumas coisas que a pessoa fazia e deixou de fazer. Como que este indivíduo pode ajudar o outro, pode ajudar o colega, de que forma que ele pode se aproximar? Porque dependendo, conforme for a situação, ele não vai permitir que o outro o ajude, né? Então, de que forma que ele pode fazer de uma maneira saudável para poder aproximar desse indivíduo, para que ele possa buscar ajuda? Às vezes a pessoa que está de fora consegue observar que algo não está bem com aquele sujeito. Mas muitas vezes a própria pessoa, ela não consegue nominar o que está causando mal-estar. E essa é a dificuldade maior de ajudá-lo, né? Às vezes o amigo, o familiar que observa que algo não está bem, né? Ele até chega e pergunta o que está acontecendo, né? Mas às vezes o próprio sujeito não consegue dizer do seu sofrimento, né? E isso é um dos impedimentos da ajuda, né? Por isso que muitas vezes é preciso encaminhar para um atendimento, um profissional que vai saber lidar com isso, né? Mas é muito importante a família, quando observar que tem algo estranho, que pode ser ou uma depressão, ou pode ser um abuso, né? Um bullying, né? Isso é muito comum, principalmente na adolescência. Mas a maioria das vezes a gente observa que o adolescente vai se fechando, vai vivendo uma questão assim muito ligada a algo que pode ser assim um livro, um filme, alguma coisa que ele está lendo e se identificou e vai por aquele caminho e parece que não consegue mais estabelecer uma relação com os demais, né? Então isso é meio perigoso, vai ficando como se fosse uma ideia fixa. Sim.
né? Sim. E isso é muito perigoso. Então é importante tirar esse sujeito desse fechamento, né? E fazer com que ele converse, fazer com que ele troque. Às vezes é de uma forma indireta. Né? Às vezes é mais fácil um amigo chegar mais próximo, né? Porque vai conversar de outras coisas e surge alguma coisa ali e ele consegue se abrir, né? De que às vezes até as pessoas da família. É verdade, é verdade. E a pessoa vai estar em sofrimento, né? E é importante o não julgamento, não, Marilene? Sim. É importante, não é frescura. Como você falou, às vezes o indivíduo ele não tem nem condições de nomear aquilo que ele está sentindo, né? Tá ruim para ele, mas às vezes ele não consegue nem se perceber. Na maioria das vezes, o sujeito sofre de uma angústia. Uma angústia é algo que não tem nome, né? Então é preciso nomear, né? É muito comum nos adolescentes que se cortam, né? Né? Porque é mais fácil sofrer de uma dor na carne, que você vê, Na concretude, né? ali. Na concretude ali, de que uma dor emocional que você não consegue nomear, não consegue falar dela, né? Então uma dor no corpo, né? É mais fácil lidar do que uma dor na alma, que a gente fala, né? Né? Então, como isso é difícil de falar. Então, a angústia é algo que traz um sofrimento enorme para o sujeito, mas ele não consegue nomear que sofrimento é esse. É o vazio, né? É um vazio da alma, é um vazio de palavras, é um vazio do ser, né? E é preciso dar muitas voltas nesse vazio, né? Falando, para criar ali, ou para desenvolver ali algo que dê sentido para esse sujeito. Sem sombra de dúvidas. Né? Até porque, na verdade, essa mutilação não deixa de ser um pedido de ajuda. Sim, geralmente é, né? Porque quando o sujeito não parte já direto para um suicídio, né? Ele faz isso, faz um corte, né? Ou faz esses cortes como um apelo ao outro, né? Buscando aí, né, de alguma forma o olhar do outro. Exatamente, Né? um grito de ajuda. É isso, não julgamento, né? E a gente tentar realmente ter um olhar diferenciado diante do outro. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Janeiro está acabando, né? Mas janeiro branco pode ser todos os dias da nossa vida, não é só um mês em específico. Por que todos os dias? Porque todo dia é dia de cuidar da gente. Todos os dias é um dia importante para que a gente possa reescrever a nossa história, uma oportunidade de ouro que nós temos a cada manhã que nasce, né? O tema da nossa semana é sobre saúde mental. A nossa convidada é a psicóloga e psicanalista Marilene Kowalski. Uma alegria muito grande receber você aqui. Ela que é presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui de Mato Grosso do Sul. Já falou muita coisa importante. Se você perdeu, você pode acompanhar as nossas reprises durante a semana ou baixar no YouTube também, porque o nosso programa vai estar lá e é lá que nós estamos deixando também no YouTube todos os programas Viver com Fé e Saúde e toda a programação da TV Imaculada Conceição também. Marilene, em relação aos mitos e verdades acerca da saúde mental, carregado de muitas histórias, né? O que você traz pra gente que realmente é verdadeiro, o que é realmente mito? A gente poderia dizer que a questão de saúde mental, ela também passa pela questão das culturas, das diferentes culturas. Sim. Às vezes, o que é estranho numa cultura pode ser considerado normal em outra cultura. Exatamente. Não é verdade? Isso precisa ser respeitado, Isso precisa ser respeitado, né? E às vezes a pessoa também considerada doente mental pode ser uma pessoa muito criativa, né? E que por conta disso ela tem a dificuldade dela de estabelecer essa relação com esses outros que não são. E não né? significa que ela não seja capaz. Então a gente tem aí na nossa história vários pintores, escritores, né? Considerados doentes mentais graves, Olha né? só. E que deixaram um trabalho na história, Belíssimos. né? Belíssimos na história. Então, aí estão os mitos e as verdades, né? Eu prefiro trabalhar com a questão assim, cada sujeito é um sujeito, Todos temos né? habilidades e E dons, cada um né? de nós temos as nossas diversidades, a nossa singularidade. E cada sujeito tem que ser respeitado pelo que ele é. Né? Isso é o mais importante. E que cada um possa contribuir nessa vida, nesse passar por esse mundo, da sua melhor forma. E que seja respeitado
pelo jeito que ele é, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Se houver esse respeito nas individualidades, nas subjetividades de cada sujeito, nós teríamos menos pessoas em sofrimento, Exatamente. né? Porque o que causa o sofrimento, muitas vezes, é essa não aceitação do sujeito como ele é. É essa, de certa forma, né, segregação do sujeito, né, em relação à sociedade, em relação ao trabalho, em relação à escola. E isso causa sofrimento, né? O sofrimento do diferente, né? A segregação do diferente. E a gente vê muito isso na nossa sociedade, infelizmente. Infelizmente. Né? Marilene, eu vendo você falar, teu rosto assim, eu não sei se vocês puderam observar, mudou completamente quando você fala do resgate daquilo de bom que existe no indivíduo. Então, quando a gente consegue realmente observar que o indivíduo se apropriou daquilo que ele realmente tem de melhor, isso é um ganho muito bom para quem trabalha como psicólogo, como psicanalista, assim como você, não? É o nosso trabalho, né? Porque uma análise, né, um trabalho analítico dentro da clínica, nada mais é do que isso. Normalmente, eu vejo assim, que normalmente o sujeito que chega ao consultório, ele vem em sofrimento porque ou ele não está sendo aceito na família, ou ele não está sendo aceito na relação afetiva dele, ou ele não está sendo aceito na sociedade. De alguma forma, ele sofre por conta dessas restrições que ele sofre em relação à sua pessoa, né? Então, no momento ali que ele é ouvido como sujeito, né? Como sujeito de direito e de desejo, esse sujeito renasce, né? E ele é capaz de ir pela vida. Ele se encontrar realmente o que ele vai fazer, o que ele quer fazer, o que realmente lhe interessa, né? E vai para a vida. E é tão importante porque a gente vê mais do que nunca realmente que todos nós podemos viver com qualidade de vida, não? Não em sofrimento, porque as adversidades elas vão acontecer. O que vai fazer a diferença é a forma como nós vamos lidar com cada momento difícil que passar por nós, né? E esse desenlace de cada sujeito, ele é tão singular que muitas vezes o próprio sujeito desconhece que a vida dele ia dar essa guinada, ou fazer esse movimento, e a gente também, como profissional, jamais esperaria também isso. Então, é um processo que vai acontecer ali no trabalho, no dia a dia. Exatamente. Né? Mas isso não precisa ser só na clínica. Esse ouvir pode ser dentro do trabalho, esse ouvir pode ser na escola. A gente ouve muitas histórias de pessoas que falam assim, olha, minha vida mudou depois que a minha professora me falou tal coisa, né? Ou uma pessoa no trabalho falou tal coisa. Quer dizer, às vezes esse ser ouvido é num detalhe tão particular que aquele que fala não percebe, mas aquele que ouve, né, ressignifica a história dele. Exatamente. Então é importante, né, você falar isso, porque às vezes as pessoas são canal de cura para o outro. Sim. E não percebe, como você colocou, às vezes nem se dá conta. Nem se dá conta, né? Então isso é muito importante. A gente ouve isso, a gente que está trabalhando, nós que trabalhamos nessa área, às vezes é numa entrevista, numa conversa, tal, a gente entende isso, a gente compreende isso e vê a importância disso, né? Então, isso pode acontecer em qualquer momento, né? Uma leitura, de repente, numa leitura de um livro, né? Você vai assistir um filme, né? Aquele filme traz uma elaboração, né? Então, estar aberto para isso é muito importante. Tudo é aprendizado, né? Tudo a gente vai canalizar de uma forma ou de outra. Para onde a gente vai canalizar isso que a gente está absorvendo que é a questão, né? Mas tudo realmente pode fazer diferença para a gente a qualquer momento da nossa vida, né? Sim, com certeza. Que coisa linda. Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo acerca dos cuidados, da saúde mental, acerca realmente do autocuidado. Eu queria dizer que cada ser humano, cada pessoa, né, se ela se sentir angustiada, triste, não entendida, não compreendida, que busque ajuda, que busque uma conversa, que busque um diálogo, né? Que procure ser ela mesma, né? Todos nós temos o nosso dom da vida que foi dado a nós e cabe a nós cuidar dela, né? Então é muito importante, isso é importante para nós, né? Então é importante que cada um possa cuidar da sua vida, direcionar a sua vida, fazer uma nova história,
fazer uma história que vale a pena ser vivida, ser contada, né? É verdade. E cada um pode, cada um à sua maneira pode. Ai, que coisa mais linda, Marilene, muito obrigada. Gente, ela é a Marilene Kowalski, ela é psicóloga, ela é psicanalista, presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Uma alegria muito grande receber você aqui em nosso programa, viu? Eu que agradeço. E um bom trabalho para vocês e um bom 2020 para todos que estão nos assistindo. É, isso está começando, né, Marilene? Deus te abençoe. Eu quero que você saiba que algum assunto, alguma coisa que é importante você falar, vamos lá falar no Viver com Fé e Saúde, a gente está aqui aguardando por você. Ok, tá obrigada. Bom? Deus te abençoe. Agora nós precisamos prestar atenção exatamente na frase do santo do dia. Paciência, muita paciência, e a gente tem que ter muita sabedoria também, né, para poder saber lidar com todas as adversidades, não? Olha, a dica do livro dessa semana, Cuidando de Quem Cuida, um grupo de profissionais realmente que se uniram para que pudessem falar exatamente sobre esse autocuidado. Aqui tem Ana Cláudia Quintana Arantes, aqui tem o queridíssimo Dr. Ricardo Consolim, um trabalho maravilhoso, porque, gente, os profissionais da área da saúde, né, sobretudo, principalmente aqueles que estão lá dentro do hospital, eles estão cuidando dos seus pacientes, mas quem é que cuida deles? É algo em relação a esse olhar diferenciado que nós precisamos ter. Então, esse livro, de uma leitura tão simples, é uma leitura tão gostosa, fala exatamente sobre esse autocuidado, da importância do profissional também estar cuidando deste que está ali dentro do hospital, fala sobre o autocuidado, fala sobre a espiritualidade. Então, é a dica de livro que nós temos aqui para essa semana do Cuidando de Quem Cuida. E agora eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para poder colocar todas as suas intenções nas mãos da Mãezinha do Céu. E ela vai levar até o coração do seu Filho Jesus os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, as nossas súplicas. E de maneira especial eu quero colocar nas mãos da Mãe Maria todas as pessoas, todas as famílias que passam por sofrimento acerca de algo relacionado à saúde mental. A gente realmente precisa ter esse olhar diferenciado para todas essas pessoas. Nós precisamos estender a mão realmente ao outro, né? Às vezes você está ali, você está mais próximo e você pode ajudar, fazer como a Marilene colocou, muito bem colocado aqui para a gente, né? Para que busque uma ajuda profissional, para que busque uma ajuda técnica. Então eu quero colocar neste momento todas essas pessoas que necessitam de ajuda e todas as pessoas da rede de apoio para que possa estar nas mãos da Mãezinha do Céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Janeiro está acabando, mas o ano só está começando. E eu conto com a visita de todos vocês aqui no canal da TV Imaculada Conceição para assistir não somente o Viver com Fé e Saúde, mas toda a programação da rádio e da TV Imaculada. É uma alegria muito grande ter cada um de vocês compondo aqui a nossa história, fazendo parte da nossa família. Deus abençoe a todos vocês, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!